Nossa, só com feras, né? Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Eu, na realidade, assim, quem já tem muito tempo de negócio, quem já conhece muito do marketing multinível, me perdoa hoje, mas eu queria conversar basicamente para as pessoas que têm alguma dificuldade ainda, e muito com as mulheres, né? Eu sempre falo isso. Se você observar na empresa como um todo, a maioria dos consultores, eles são mulheres. Mas quantas mulheres você vê desenvolvendo no palco, falando, conversando? Normalmente são menores, são a menos quantidade das mulheres. Por que isso acontece, né? Porque essa crença limitante que nós temos. Então, eu queria conversar com vocês, eu queria fazer isso de uma conversa. Eu vou abrir no final para a gente poder responder as perguntas e tirar as dúvidas de vocês. Eu não vou falar de produto, eu queria conversar com vocês sobre negócio. Quando eu falo para vocês que eu não entendo nada de matemática, que quem faz a estratégia, quem cuida da rede, quem faz tudo é o Alci, é verdade. Eu não falo mentira para vocês. Eu sou muito ruim de matemática, mas eu entendo de negócio. Eu entendo, tá? Eu sei do que eu estou falando e eu sei como desenvolver. Mas o que, que acontece na realidade? A gente, quando vê as pessoas, a gente precisa entender a história delas. E eu queria contar para vocês hoje a minha história, tá? Falar para vocês. Isso aqui é o motivo de tudo da minha vida, que é a minha família, né? Essa foto aqui de baixo é uma foto que foi uma realização para mim. Eu tinha o desejo imenso de reunir os meus filhos, né, e meus netos para que a gente pudesse tirar uma foto de família. Em outubro do ano passado eu tive essa oportunidade de reunir todos eles. Nessa foto faltou a Rebeca. A Rebeca é essa que está na foto maior aí em cima, minha nova netinha, né? A Rebeca é a neta do coração, é a minha filha do meio, né? Essa de vestido vermelho, adotou a Rebeca, né? Então a Rebeca hoje faz parte da nossa família e a gente está devendo a foto agora, né? De juntar todo mundo novamente. Mas isso foi possível agora. Mas o que aconteceu antes dessa foto? Né? O que aconteceu anteriormente? Então, eu queria falar para vocês sobre isso aqui. Né? Houve muitos momentos na minha vida de que eu não via a luz no fim do túnel. Tá? Quando nós começamos do Terra, nós vimos um momento muito difícil, muito difícil. Houve financeiramente na nossa vida. Um primeiro momento, nós trabalhávamos numa empresa por 14 anos, eu trabalhei numa empresa. Quando eu entrei nela, eu não precisava de dinheiro, eu entrei porque eu precisava emagrecer, né? Quem já viu a minha foto, eu nem reconheço nas fotos que eu vejo de antigamente. Mas o que, que acontece? Eu estava ali, né, vi uma oportunidade, comecei a usar os produtos e aquela empresa, ela trouxe algo muito positivo na minha vida. Ela transformou uma mãe, dona de casa. Eu nunca tive o desejo, gente, de ser uma grande empresária, de ser uma pessoa que tivesse equipes, que falasse, não, eu era aquela pessoa que queria casar e ter filhos. Eu sempre gostei de cuidar dos meus filhos. Eu sou muito grata porque eu tive a oportunidade de estar com eles quando eles precisavam de mim, quando eles eram criança. Eu não tenho nenhum problema de falar, eu tinha que sair, deixava meus filhos com ninguém. Não, eu gostava, eu gosto de ser mãe, eu gosto de ser avó. Né? Ficar em casa, para mim, não é um tormento. Essa quarentena não atrapalha em nada a minha rotina. Eu estou produtiva do mesmo jeito. Eu não sou aquela pessoa que tem necessidade de estar o tempo todo na rua. Não tenho. Tá? Então, para mim, era muito tranquila a minha vida. Só que eu vi uma oportunidade. E aquela empresa, ela transformou uma pessoa que eu tinha trabalhado quando eu era adolescente, eu me casei, parei de trabalhar, não tinha vontade de voltar para o mercado de trabalho, eu nunca gostei de nada que me prendesse, então eu nunca gostei de ter responsabilidade de cuidar de animal e nem de cuidar de planta, porque eu esqueço da comida e esqueço da água, porque eu gosto de liberdade. Liberdade é algo que me encanta. E o que me encantou nesse sistema de trabalho? Era a liberdade. Porque eu pensava assim, se eu arrumar um emprego, meu marido entrar de férias e ele quiser viajar, eu não posso, então eu vou sair do emprego, porque eu não quero viajar com ele.
Então, eu nunca gostei de nada que me empreendesse. Então, esse sistema caiu como uma luva para mim. E eu fui aprendendo. E ele conseguiu transformar uma dona de casa numa empresária. Hoje, eu estou falando isso para vocês, não é como soberba de dizer que eu sou melhor do que ninguém. Não sou, gente, eu tenho muitas limitações. Mas eu consigo sentar com qualquer pessoa hoje e conversar de igual em termos de trabalho, porque eu fui lapidada para isso. Eu aprendi. À medida que eu fui aprendendo, eu fui crescendo. Mas isso é uma coisa que você tem que fazer internamente. Hoje eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida, se puder inspirar vocês, tá? Mas houve dois grandes momentos na nossa vida. O primeiro momento que nós passamos por muita dificuldade, muita dificuldade. Aquela empresa que eu trabalhava já não me dava mais brilho nos olhos, porque eu não acreditava no que as pessoas colocavam, porque começou a ir de encontro contra as minhas crenças. E eu comecei a não ter mais o desejo de fazer. E era muito penoso para mim eu ter que fazer aquilo. E eu passei por muitos momentos difíceis na vida, muitos, muitos, muitos. Eu sei o que é ter luz de casa cortada por falta de pagamento, eu sei é que você não saber o que vai comer no dia seguinte, eu sei o que é a dificuldade. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver que as dificuldades que eu passei me ajudaram a me colocar no lugar das pessoas e poder ajudar as pessoas. Era uma preparação para que eu pudesse entender o que ia acontecer na minha vida, o que está acontecendo nesse momento de doterra. Então, isso foi uma preparação para mim. Hoje, eu olho para trás, eu vejo que tudo que eu passei era me levando para esse momento que eu estou vivendo agora. Porque se não fosse isso, eu não teria encontrado a doterra. Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Quando nós conhecemos a doterra, muitas vezes eu cheguei a pensar, quando eu comecei a estudar uma terapia, o meu livro saiu por isso, porque eu não tinha o que fazer, eu precisava ocupar a minha mente. Então, eu comecei a estudar para ocupar a minha mente, para que eu não enlouquecesse, porque nós tivemos aquela primeira empresa, deu tudo errado, nós encontramos uma outra empresa, pessoas maravilhosas que fazem parte da nossa vida. Chegou um momento, aquele sonho acabou, a empresa fechou, e eu perdi o meu chão. E eu pensava assim, eu vou ter que passar por tudo aquilo que eu passei novamente, foi tão difícil para mim, e nós tivemos que passar novamente por tudo aquilo. Eu tive que vencer muito orgulho, eu tive que entender muitas coisas, e para mim foi um período muito difícil. E alguns dias eu acordei, eu olhava para mim e eu falava assim, caramba, eu tenho tanto potencial, eu posso ajudar tanto a vida de pessoas, por que está acontecendo isso comigo? E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E quantas vezes eu orava e falava assim, Senhor, me dá um pouquinho de luz para ver o fim do túnel. Essa foto é o fim do túnel, não dá para ver a luz. E muitas vezes eu sentia assim, anda, que a luz vai aparecer. E eu tinha que vencer o meu medo, né? E eu comecei a estudar, eu comecei a fazer uma série de coisas. E eu vou contar para vocês como eu consegui vencer isso, né? O que eu tive que fazer para vencer. Então, eu vou contar para vocês essa história, para que possa inspirar vocês no dia de hoje. Porque eu pensava, para onde ir? Eu acho que muitas dessas questões é o que muitas pessoas passam hoje. Né? Você fica pensando, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Que caminho eu vou tomar? Né? O G contou agora, o primeiro treinamento que eu fui com eles lá em Joinville, a metade das pessoas desistiram. E quem ficou, hoje está ganhando acima de R$ 3.000, de 5, de 10. E podem mudar a vida deles. E pode mudar completamente a vida deles. Mas o que faz isso? Né? O que impulsiona as pessoas a acreditarem e a ir? Então, por quê? Para onde ir? Então, queria contar para vocês a história da fogueira. Eu queria que vocês tivessem essa alusão na vida de vocês. Você tem uma fogueira enorme que pode ser a sua vida. Agora, adianta você ter um potencial absurdo e ele ficar assim, inerte? Não vai adiantar. Se você não fizer o que tem que ser feito, a fogueira não vai pegar fogo. E você não vai ter o potencial. Então, eu quantas vezes pensei, cara, eu tenho tanto potencial, o que eu preciso fazer? E eu entendia que eu precisava fazer algumas coisas para que aquele potencial pudesse vir à tona. Então, para você ter uma fogueira,
né, que as brasas estejam ali, que as coisas aconteçam, uma grande rede, uma organização, pessoas ativas que façam o que aconteça, você precisa de uma coisa só. Você precisa de palito de fósforo. O que é um palito de fósforo em relação a essa fogueira e todo esse potencial? Então, a fogueira ela é acesa por um palito de fósforo. E é uma pequena ação que você faz que você muitas vezes não tem a dimensão de quão grande aquela ação pode se tornar. Você não tem ideia do que vai acontecer na sua vida se você se der a oportunidade de tomar a ação. E não só na sua. Hoje eu fico imaginando que a Chanté, quando ela estava lá, né, na China, que ela passou por aquele problema dela, da depressão, e que ela começou a usar os olhos, ela não tinha a dimensão do que ela estaria fazendo na vida de tantas pessoas. E olha o que ela e o Matt conseguiram fazer. Mas pela força dela. Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir a história do Matt. Assistam de novo para vocês verem. Porque o grande problema na nossa vida é a gente, às vezes, se mede pela medida do outro. Você vai se frustrar se você fizer isso. Sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente, mais rico, mais rápido, mais tudo que você nesse mundo. Mas você é único. Tem coisa que só você consegue fazer, porque você é único. E a gente precisa entender isso, que nós não podemos nos medir pela medida do outro. Eu entendo que, às vezes, a pessoa que está começando ou que não tem o sucesso que ela espera, ela fala, mas eles são diamantes, eles podem falar. Gente, o diamante foi construído com muito suor e lágrimas. Não foi assim uma coisa que aconteceu, eu cheguei a diamante. Não, eu fui preparada. Eu passei por 2 momentos muito difíceis na minha vida, que hoje eu percebo que se isso não acontecesse, eu não estaria aqui onde eu estou. Então, é muito importante vocês entenderem isso, para vocês entenderem que o que falta para a sua vida dar certo é você ativar o fósforo. Mas é você, não sou eu, não é o teu patrocinador, não é a pessoa que te convidou, ninguém pode fazer isso por você, porque você precisa tomar essa decisão. Você precisa tomar. E a hora que você tomar, olha quantas vidas você vai influenciar. Pensa, se eu não tomar uma decisão, quantas vidas eu vou prejudicar? Quantas pessoas eu vou tirar a oportunidade? Então, isso tem que ser uma mensagem, né, um pensamento na vida de vocês. Eu gosto muito dessa foto, né? Eu e o Alci estávamos lá na sede da Doterra e a gente olhando para a empresa, né, e vendo aquilo tudo, né? Quem já esteve lá sabe do que eu estou falando, gente, assim, dá um frio na espinha, você vê algo tão grandioso que foi construído, e eu queria perguntar para você, qual a sua crença? Tudo na sua vida vai resumir a isso, a sua crença. Então, vamos lá. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o que é marketing multinível. Eu vejo muitas pessoas não terem sucesso porque elas ficam com medo de associar o nome delas à Doterra, porque as pessoas falam assim, isso é pirâmide? A pessoa já treme, ela para de falar, e ela fica com medo, ela tem medo do que é. Porque a pessoa que te pergunta se é pirâmide é porque ele não tem a mínima ideia do que seja o marketing multinível. E hoje a gente vai desmistificar isso. Eu vejo pessoas que têm vergonha de dizer que trabalha com multinível. Gente, multinível foi o que mudou a minha vida. Eu não sei fazer outra coisa a não ser multinível. Eu amo influenciar a vida de pessoas, é isso que o multinível me dá, independente se a pessoa é pobre, é rica, está fazendo. Quando nós começamos por terra, a gente não tinha dinheiro para nada, para nada. Nós estávamos completamente falidos. E a Doterra, ela mudou a nossa realidade, a nossa vida, e não só a nossa, de tantas pessoas. Multinível é a melhor coisa do mundo que você, quando você descobre o que é. Então, eu vou contar para vocês o que é multinível, para quando a pessoa perguntar, tenha paciência com ela, ensina ela o que é o marketing multinível. Vamos entender as raízes do multinível. Esse é um médico, né? O médico e químico, Carl, não vou falar o sobrenome dele, não. Ele morava na China, gente, olha só que história, entre 1917 e 27. E ele percebeu
que as vitaminas e os nutrientes eram algo importantíssimo para o corpo e que só na alimentação você não iria conseguir. E ele voltou para os Estados Unidos e, na década de 30, ele criou o primeiro multivitamínico. Tá? Então, ele foi o criador do multivitamínico, pelo estudo que ele fez na China. Aí, o que ele fez para poder distribuir o produto dele? Olha que pessoa abençoada, né? Ele fazia isso com simplicidade. Ele dava o produto para as pessoas experimentarem, para elas terem, né, a experiência delas, para elas terem o depoimento delas, e as pessoas distribuíam o produto e convidavam outras pessoas para fazer o mesmo que elas. Isso é multinível. Nada além do que isso. O que é o multinível? Você usa o produto, você sabe dos benefícios, você gosta do que você está fazendo, você não é pago para falar de algo que é mentira ou que você nunca utilizou, e você faz o quê? Distribui e convida outras pessoas para fazer a mesma coisa que você. Somente isso. E com essa simplicidade, ele começou o marketing multinível. Foi assim que começou, e esse é o princípio. Se as pessoas pegam o multinível para transformar em qualquer outra coisa, é o problema deles. Se você perguntar para mim assim, um carro é algo ruim? Depende de quem está pilotando o carro. Se você pega uma ambulância, ela salva vidas. Se você dá um carro na mão de uma pessoa bêbada, ele vai atravessar um sinal e pode matar uma pessoa. O problema não é o carro, o problema é quem está dirigindo e o propósito que a pessoa tem. Então, o multinível é a melhor coisa do mundo, mas depende de quem está fazendo. Sejam éticas, que não façam uma coisa direita, que não... Problema deles. Agora, você vai deixar de andar de carro porque o carro pode ser dirigido por uma pessoa que vai matar outra pessoa? Isso torna o carro algo ruim? Não, não torna. A gente tem que fazer essa separação, a gente tem que aprender isso na vida da gente, para a gente não ser influenciado para as pessoas. Quantas pessoas perdem a oportunidade de fazer um grande negócio, de abençoar, deixa levar pelo que os outros acham. E ele tem vergonha. Então, vamos trabalhar essa vergonha? Ó, vamos lá, vou mostrar para vocês. E o que é importante no multinível? O básico, gente, é usar o produto para você ter a sua experiência. Você não pode falar de um peppermint se você não é a mesma coisa. Você não precisa saber nada do que ele faz, mas se você experimenta, você sabe falar dele, porque você tem a experiência. Então, isso é que é o negócio. doTERRA funciona para mim não é porque eu sei de óleos essenciais, é porque eu uso, eu falo daquilo que eu uso. Então, eu sei falar, porque meu olho brilha quando eu falo, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu uso. Se alguém disser para mim que não funciona, não me convence, porque eu sei que é verdade, porque eu tenho a minha experiência. Então, isso faz a diferença. Você precisa conhecer os produtos, gente. Conhecimento faz diferença na vida. Vocês tiveram uma grande oportunidade nesse momento de quarentena. Quantas pessoas vocês conhecem que ficaram lá nos grupos de WhatsApp só se nutrindo de tragédia, de medo, de coisa ruim, e que não fizeram nada na vida delas? E quantas vocês conhecem que acompanharam toda essa jornada que a gente está fazendo e que se tornaram pessoas melhores? Depende do que você quer colocar na tua mente. Então, conhecimento é importante, precisa estudar, sim, tudo precisa ser estudado. Você tem que ser expert em alguma coisa? Não, você não precisa ser expert, mas você tem que saber o mínimo para que você possa passar para as pessoas, tá? Então, é muito importante que você faça isso. Tem que falar com entusiasmo. Agora, como é que você fala com entusiasmo? Usando, gente. Fazendo uma pessoa que torce para o time de futebol qualquer, né? E que ela não fale com paixão do time dela.
Esses dias eu estava passando, assim, zapeando a televisão, estava lá o técnico do Flamengo e tinha um torcedor, e eu me lembro, porque o nome dele é o nome do meu filho, Bruno Damasceno. Eu falei, ainda tinha que ser flamenguista. Meu filho é flamenguista, assim, maluco pelo Flamengo. Toda vez que eu vou para os Estados Unidos, que ele me pede a coisa, blusa do Flamengo para os filhos, aquela coisa. Ele ama, de verdade, o Flamengo. Aí o rapaz também chamava Bruno e perguntaram para ele assim, se você tiver que salvar a vida de alguém, você vai salvar do Gabigol ou da sua namorada? A namorada estava do lado, né? Aí ele falou, não, como é que eles chamam o técnico? Eu até esqueci o nome. Como? O Jorge Jesus, mas eles chamam ele de outro nome lá, esqueci o nome. O Mister. Eu salvaria do Mister. Ele levou brincando, né? Gente, tem alguma dúvida que aquele homem é maluco pelo Flamengo? E ele fala com paixão. Sabe por quê? Porque ele ama, porque ele gosta. Então, tem que ter paixão. E a paixão você só tem quando você conhece. Você conhece, consegue se apaixonar por uma coisa que você não usa e que você não conhece? Não consegue, gente. Paixão vem com o uso, com o dia a dia. Você vai ficar tão apaixonada por aquilo que ninguém tira aquilo de você. Então, precisa ter paixão, precisa ter entusiasmo, tá? E você vai construir uma renda residual que vai trazer recursos. Olha só isso, gente. Fluxo de recursos para você continuamente sustentar sua vida e alimentar seus sonhos. Vocês sabiam que vocês têm um negócio que é de herdeiros e sucessores? Eu coloquei a foto aqui dos meus netos, né, da minha família e dos meus netos, primeiro para mostrar a foto, né, porque já que eu tive tanto trabalho para ter essa foto, eu mostro para todo mundo, né, super orgulhosa da família. Agora, vocês sabiam que vocês estão construindo algo para herdeiros e sucessores? Que quando vocês, eu espero que demore bastante, eu não pretendo morrer, mas que quando eu e o Alci formos embora, a nossa posteridade, os nossos filhos e netos vão usufruir do trabalho que eu estou fazendo hoje. Então, eu estou trabalhando em algo que eu vou deixar para a posteridade. Tem ideia disso? Isso para uma mãe, imagina, qualquer profissão que você tenha, se você é um dentista, por exemplo, você tem um consultório, é a melhor clínica da cidade, aquilo tudo, bababá, você tem os seus filhos, se nenhum dos seus filhos quiser seguir sua carreira, acabou, você perdeu, o teu legado acabou. O que eles precisam fazer para eles continuarem recebendo o bônus deles da Doterra? A ativação mensal. Vocês acreditam que alguém vai parar de trabalhar porque o outro parou? Não, a rede vai continuar crescendo e eles vão ter a oportunidade de ter um negócio de herdeiros e sucessores. Eu quero ser lembrada por toda a minha posteridade, pelos netos, bisnetos, tataranetos, quero que todo mundo saiba quem eu fui. Eu quero deixar um legado para a minha posteridade. Eu quero que eles saibam que tipo de pessoa eu fui. E se deixar uma herança, gente, aí vai saber mesmo. Eu duvido que alguém da família Matarazzo não sabe toda a história dos Matarazzo. Agora, pergunta para qualquer um se ele sabe o nome do avô. Às vezes nem sabe o nome do bisavô, quanto mais do avô, né? É isso. Você está construindo para a sua posteridade. Então, esse é o ponto que eu queria conversar com vocês. Mas, antes de tudo, vem o quê? Vem a crença. Sem crença, você não consegue fazer. Às vezes as pessoas perguntam, por que eu não tenho sucesso? Porque a tua crença não é forte o suficiente. Vamos analisar isso direitinho para vocês entenderem? Por exemplo, chegar à elite é difícil? Muito simples. Porque o que o elite precisa ter? Ele precisa ter a crença nos produtos. E por que a maioria das pessoas tem a crença nos produtos? Porque ele usa, ele sabe que funciona. Se eu abrisse aqui para fazer pergunta de produto, todo mundo falaria de produto comigo. Porque as pessoas são loucas por produto. Porque ele funciona. Então, chegar à elite não é algo difícil. Porque você tem a crença. Então, o que você precisa fazer? Com coragem, compartilhar a experiência e convidar para pessoas, para mudar a vida de pessoas, né? E para você manter a sua qualificação de elite. É aqui, elite, simples. Não é difícil chegar à elite, é muito simples, tá? Agora, tem uma coisa, tá? O que é fácil de fazer é fácil de não fazer. Giron já falava isso.
Então, você precisa colocar em prática. A gente vai conversar sobre isso. Para chegar à Premier, aí a coisa começa a ficar mais difícil. Por que que o Premier as pessoas têm mais dificuldade? Porque ele tem que ter crença em quê? Na empresa e na oportunidade. Ah, mas como é que meus amigos vão saber que eu trabalho com marketing multinível? O que que eles vão pensar de mim? Gente, acorda. A pessoa fala mal da gente o tempo todo. Eles vão pensar o que eles quiserem. Estou nem aí pelo que as pessoas pensam, deixou de pensar da minha vida. Porque o que eles vão pensar não influencia a minha vida em nada. Porque eles vão falar mal de mim de todo jeito. Você pode fazer a melhor festa do mundo, gastar rios de dinheiro, vai sempre chegar alguém lá que vai falar mal da tua festa. Então, assim, desencana. A gente não tem que estar prestando atenção no que as pessoas falam, tá? Então, as pessoas ficam naquele papo, né, de medo. Aí fala assim, baixinho, não, que eu trabalho numa empresa, é marketing multinível, aí a pessoa já tem logo ataque cardíaco, né? Nossa, o que que ele vai pensar de mim, que eu estou trabalhando com marketing multinível? Cara, multinível é a melhor coisa do mundo. Tenha orgulho, orgulho do que você faz. Você trabalha com pessoas independente da crença, do dinheiro, da escolaridade, do que a pessoa tiver, e você transforma a vida dela se ela quiser ter a vida transformada. Multinível não faz acepção de pessoas, não pede canudo para ninguém, não pede certificado de nada. Você transforma a vida da pessoa de verdade. Olha para mim, de dona de casa a empresária. Se eu fosse pedir emprego em qualquer empresa, na época que eu comecei marketing multinível, ninguém me daria, porque ia pedir experiência. Qual a experiência que eu tenho de mãe? E você quer ter alguém que tem mais experiência do que mãe? Mãe sabe lidar com conflito, sabe trabalhar em equipe, sabe desenvolver todas as coisas. E as pessoas não aproveitam essa oportunidade que a gente tem, esse ganho que a gente tem da vida de experiência. Multinível faz isso. O que, que você precisa para chegar a primeira coisa é perder a vergonha. Seus amigos vão te gozar, você está naquele negocinho. Cara, a melhor coisa que você tem para dar resposta é o tempo. Porque na hora que você começa a viajar, que você começa a ter estilo de vida, que você começa a não ter tempo para lidar com aquelas pessoas, aí você fala para eles, é aquele negocinho, aquela empresinha, aquele negocinho, aqueles olhinhos, né? Aqueles olhinhos, você está trabalhando com aqueles olhinhos? Aí você mostra para as pessoas. Aí as pessoas fazem o quê com você? Começam a te respeitar. Aí eles começam a ver. Imagina no meu caso do Alci, nós começamos a Doterra, nós não tínhamos dinheiro para nada. Nada. Nós estávamos completamente falidos. Em pouquíssimo tempo, nós estávamos nos Estados Unidos, na convenção, no leadership, na convenção. Se você me perguntasse, nunca eu ganharia no emprego que eu ganharia no multinível em tão pouco tempo. Então, gente, acorda, dá confiança porque as pessoas acham de você, não. Eles vão falar mal de você de qualquer maneira. Então, assim, dane-se, mostra para eles quem você é, mostra que vocês têm mais. E na hora que você começar a ganhar dinheiro, não tenha soberba, não tenha. Não fica assim, você gozou a minha cara, né? Agora eu vou te humilhar. Não. Estenda a mão e traz ele para junto de você. É porque ele não foi evoluído para poder entender. Quem sabe chegou o momento dele. Dá oportunidade para ele. Dá oportunidade, tá? Então, assim, ó, o doutor David falou, né? A raiva e a falta de perdão, além das rugas, né, gente, ainda baixa a imunidade. Nós não estamos podendo baixar a imunidade para nada. Para você chegar à prata, você precisa de ter uma crença em quem? Em você. Acreditar em você. Acreditar que você é capaz. Aí você chega à prata. Para você chegar a ouro, você precisa de crença em quem? Na tua equipe, nos seus líderes, sabe? Em colocar pessoas melhores do que você. Multinível é a coisa mais legal que existe. As pessoas podem crescer mais do que você, isso não tem problema, isso é ótimo. Imagina se eu não quero todo mundo crescendo mais do que eu. Eu quero me afiliar com os bons. Eu sempre falo isso para vocês. Eu aprendo muito com as pessoas. A nossa equipe, a gente tem essa dinâmica de trazer pessoas melhores do que a gente. Gente, lidar com gente só pior do que você, para você poder se sentir o máximo, isso é muito por fora. Isso é muito por fora.
Você nunca vai saber tudo na vida. Se associa com quem sabe mais do que você, porque as pessoas vão fazer com que você cresça. Vai ter crescimento na sua vida se você faz isso. Então, olha, temos que nos associar com pessoas melhores. Então, acredite nos teus líderes. Sabe a coisa que me dá mais prazer? É ver as pessoas da minha equipe superando o medo delas. Olha, gente, que delícia ver isso. Cada vídeo que eles fazem, cada coisa que eles vencem a si mesmo. Porque a única vez que você vence é quando você vence você. Quando você melhora você mesmo. Então, isso não tem preço, não tem preço. A melhor coisa do mundo é você ficar lá embaixo esperando as pessoas descerem do palco e você poder aplaudir e saber que são todos da sua equipe. Cara, não tem preço, não tem preço. Olha, é uma sensação super gostosa. Claro que você tem que trabalhar para você estar lá também, mas sozinho, cara, esse negócio de topo sozinho, isso é muito chato. O negócio é trazer todo mundo. É muito mais gostoso você estar com todas as pessoas do que você ficar achando que você é único. Esse papo de ser único é muito chato. Vamos trazer todo mundo. Todo mundo. Há vaga para todo mundo pode chegar. Não tem esse papo que eu estou sozinho. O nosso negócio é desenvolver pessoas cada vez mais. Agora, onde está a tua crença? Analisa se você não chega por causa disso. Agora, o que significa ser prata, ouro, diamante? Significa que você empodera vidas. Quantas vidas essas pessoas aqui empoderam? Tem ideia? Vocês acham que eles não têm dificuldade? Que nós não temos? Que não tem dia que a gente está de saco cheio? Que tem dia que as coisas não estão fáceis? Mas sabe o que dá orgulho? De verdade, você saber que você empoderou vidas. Isso não tem preço. Não tem preço. Você poder empoderar vidas. E nosso negócio, a gente consegue fazer isso de verdade, né? Um orgulho, cara. Que gratidão ter essas pessoas na nossa equipe. Que gratidão. Olha, vocês não têm a dimensão da felicidade que a gente teve. Quando nós chegamos a Guatemala, essa foto foi na Guatemala, quando nós chegamos lá no primeiro dia, no jantar, que nós conseguimos reunir todos eles. Porque você está num lugar desse é muito legal. Você saber que você ganhou pelo teu trabalho, pelo teu esforço. Mas está em grupo, gente. Amei essa frase. Tanto que eu fiz esse post, porque assim, eu fiquei muito impactada com ela e resume aquilo que eu acredito. No marketing de rede, você vai pensar que a recompensa é o dinheiro, mas a liberdade supera em muito o dinheiro. E no final de tudo, será sobre as vidas que você muda. Eu não conheço nada que você tenha tanta liberdade quanto o marketing multinível. Não conheço. O ano passado, nós ficamos 3 meses nos Estados Unidos. Nós ganhamos 2 netos e nós precisávamos ficar com a nossa família. Nada que nós tivéssemos no Brasil, emprego, empresa, o que fosse, daria oportunidade de a gente fazer isso. Por que nós conseguimos? Porque nós temos liberdade. Liberdade. Ela supera o dinheiro. Mas o mais importante não é a liberdade. No final das contas, o que faz a diferença são as vidas que você muda, são as vidas que você empodera. Isso faz a diferença. Total, total, tá? Agora, vamos continuar a história, né? O que eu fiz nos momentos de dificuldades que eu passei? Se a gente quiser chorar junto, eu choro com vocês, né? Porque eu sei do que é dificuldade. De verdade, sei todas elas. Mas existe luz no fim do túnel. Vamos falar de coisa boa? O que eu fiz na minha vida? Gente, não é receita de bolo, não, tá? Isso é a minha maneira de lidar com os problemas. Cada pessoa é única e cada pessoa vai ter oportunidade de lidar. Eu amo biografias, eu amo aprender a vida das pessoas. Todos os filmes que tem de vida real, eu gosto de assistir, porque eu gosto de aprender com o que aconteceu, com o que as pessoas fizeram. Eu tenho, assim, eu adoro livros, filmes, tudo a respeito da vida real. Eu gosto da vida real, né? Do que aconteceu de ruim e como as pessoas conseguiram dar a volta por cima. Eu vou dar uma dica, hein? Se a pessoa te diz o tempo todo que ela é o máximo, só conta coisa boa para você, não tem um problema, pode ter certeza que aquilo é falsidade. Não existe, gente. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, tá? Em maior ou menor grau. Que bom, que bom. Vocês vão entender por que é bom ter problema, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, decisões têm consequências, indecisões mais ainda.
Há 3 anos eu tenho feito isso. Aqui do lado, né, eu faço o que eu chamo de a minha mandala. Eu pego a minha foto e coloco os meus sonhos, aquilo que eu quero realizar. E incrível, teve sonhos aqui que eu não tinha a mínima condição de pensar que eu tinha capacidade de realizar e eu consegui. Por exemplo, eu tinha o desejo enorme de assistir o batismo da minha neta, né? A minha primeira neta, com 8 anos, ela ia se batizar nos Estados Unidos. Eu não tinha dinheiro para pagar o condomínio do prédio, imagine para os Estados Unidos. Não tinha possibilidade alguma de pensar nessa possibilidade. Mas eu vou falar para vocês, eu estava lá quando ela se batizou. Eu consegui. Porque todos os dias eu olhava para isso e eu sabia onde eu queria chegar e os meus sonhos, o meu porquê. Se eu perguntar para vocês quais são os seus sonhos para este ano, quais são os seus objetivos, muita gente não sabe. Tem pessoas que gostam de fazer lista. Eu sou visual, eu gosto de ver. Então, eu tenho isso espalhado para tudo quanto é lado, para meu poder. Quando eu estou assim, muito chateada, muito aborrecida, que eu olho, eu relembro o porquê que eu estou fazendo isso, o porquê que eu estou trabalhando, o porquê que eu tenho que fazer. Então, eu sou visual. E ano após ano as coisas foram acontecendo. Tá? Então, esses são meus objetivos. Tenha os seus. Outra coisa, o que você está ouvindo? Gente, música. Se você só ouve sofrência, sinto lhe informar, você vai ficar cada dia pior. Se você só ouve notícia ruim, você está envenenando a tua alma com notícia ruim. Tem pessoas que acham que ele, sabendo do que está acontecendo, ele está se precavendo, né? Para que ele possa tomar uma decisão. Gente, na realidade, ele está se envenenando. Envenenando. A realidade é essa. Quantas coisas que a gente se preocupa, se ocupa antes de estar se ocupando, né? E não acontece. Então, para com isso, sabe? A nossa mente ela não pode ficar vazia. Eu agora comecei a ouvir um grupo, eu até mandei para a Cris, eu falei, Cris, eu estou dentro de Florianópolis. Gente, eu descobri um grupo em Florianópolis, eu adoro música brasileira, né? Olha só, chama Quinteto SA, fazer a propaganda dele, porque os meninos são bons. Sabe quantas visualizações eles tiveram no vídeo deles? Mais de 4 milhões de visualização. A Cris é de Florianópolis. Você conhece, Cris? Não, não conheço. E aí, gente? Aí a gente pensa assim, não, do Terra não, todo mundo já conhece, os vizinhos conhecem. Ninguém conhece. Gente, mais de 4 milhões de visualização. Eu já falei, eu só volto a Florianópolis agora o dia que me levar no show dele. Se não tiver, eu não volto, não. Porque eu só vou para Florianópolis para trabalhar, para com isso. Ó, Cris, LR, né? O pessoal de Florianópolis já, Nalva. Vou voltar aí, não, eu quero assistir um show dos caras. Gente, muito bom. Então, eu coloco música animada. Se eu coloco música morrendo ou de sofrência, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar o tempo todo para baixo. Música tem o dom de te animar. Eu adoro trabalhar ouvindo música, porque isso anima a minha alma, me dá ânimo, disposição. Agora, ouvindo música de péssima qualidade, troço que não vai acrescentar no teu ouvido, o que acontece? E, Ana Cláudia, vocês vão ter que me levar para fazer eu vou fazer o Aromatante lá em Florianópolis, mas vocês vão ter que me levar lá no show aí. Pode ficar tranquila que eu estou indo, sim. Já está tudo certo. Assim que a quarentena acabar, estou eu lá em Florianópolis. Já estou dando a dica para eles, onde que eles podem me levar. Tivemos a semana maravilhosa. O que a gente aprendeu, né? Música para libertar o medo, pensamentos repetitivos, preocupação e energia destrutiva. Olha só, o link que foi passado, eu já ouvi várias vezes, tá? 1.300.000 pessoas ouviram. Será que tem gente interessada nisso? Será que esse pessoal aqui tem potencial para usar óleos essenciais? O que vocês acham? Diz aí, de 1 a 10. Se essas pessoas aqui que estão buscando cuidar da mente, que estão precisando libertar o medo, pensamento repetitivo, preocupação, energia destrutiva, se é potencial para trabalhar com a gente ou para usar os nossos olhos. Olha que mercado maravilhoso que a gente tem. Gente, mais de 1 milhão. A gente não atingiu nada ainda no Brasil. Absolutamente nada. Olha quantas pessoas tem buscando isso.
Aí a gente fica, às vezes, pensando assim, será que tem mercado? Olha o mercado aí. Então, uma dica para vocês. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. Cuidado com o que as pessoas estão envenenando vocês. Só você permite que as pessoas façam algo com você. Se você ficar se alimentando de tragédia, de tudo, você cada vez mais vai ficar com medo. Não é que você tem que ser alienado. Eu não estou dizendo para ninguém ser alienado. Eu não sou alienada. Eu sei do que está acontecendo, mas eu vou lá e leio coisas específicas, que eu sei que são fontes, eu acredito. Eu não fico me envenenando pelo primeiro que vem na minha frente e fala uma tragédia. Gente, tem gente que está se alimentando disso e quando acabar a quarentena, ela vai ter uma síndrome do pânico, ela não vai mais sair de casa. Porque a pessoa está impressionadamente sendo tem uma palavra, eu não vou nem usar, né? Vamos lá. Mas não dá, gente, para você, não dá para você fazer isso. Tá? Então, olha o que você está ouvindo. Vamos ouvir coisa de qualidade. Põe uma música, né, animada para você ver se não vai animar teu dia. Coloca coisas que vão ajudar vocês, por favor. Né? Olha só, deram aí, ó, notas musicais afetam nossos sentimentos. Com certeza, a música com certeza afeta. Tá? Então, gente, ó, importante, cuidado com o que vocês estão deixando entrar no ouvido de vocês. E a gente tem que alimentar o quê? A nossa mente. Então, eu gostaria de falar de 2 livros com vocês. Eu leio muito, tá? Normalmente, eu já li muito livro. Tem 2 livros que fizeram muita diferença na minha vida. O primeiro deles foi Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse livro foi na primeira vez que eu tive meu problema, né? Que a gente estava, assim, mega mal mesmo, sabe? A coisa estava assim, sem enxergar nada. A luz do túnel, o túnel estava muito negro. Quando eu comecei, a gente não tinha onde morar. A minha preocupação é porque o apartamento que nós morávamos, né, com nossos 3 filhos em casa, né, você está falando comigo, o apartamento, a Caixa Econômica, de vez em quando, mandava alguém lá para poder analisar o apartamento, que eles iam colocar ele a leilão. E se tirasse o apartamento da gente, a gente ia morar na rua. Não tinha para onde ir com nossos filhos. Vocês terem ideia, o prédio, nós não tínhamos dinheiro para pagar o condomínio, o gás encanado a gente não podia usar. A gente cozinhava com botijãozinho de gás de acampamento, que era o que tinha. A gente não tinha. Meus filhos passaram muita dificuldade. A geladeira, gente, era terrível. Né? Tem até um vídeo meu numa empresa que eu trabalhei, que era a mulher da geladeira. Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu tive dinheiro foi trocar a geladeira. A porta da geladeira saía todinha. Né? Não sei se vocês já passaram por isso. E por aí vai. Né? Tem muita tragédia nesse meio. Mas eu li esse livro. Né? Eu comprei num sebo, tipo assim, R$2. Sabe aquelas coisas assim que quando você procura, você acaba, o universo vai colaborando a teu favor? E eu vi esse livro mega barato e eu comprei ele e comecei a ler. E uma coisa que tem nesse livro, a gente pode não fazer a diferença para vocês. Eu estou contando o que fez para mim, tá? Nós somos pessoas diferentes, mas para mim fez muita diferença. Então, esse livro, ele tem uma parte dele que ele fala o seguinte: quando você for passar por uma situação que for terrível na sua vida, analisa aquela situação e pensa no pior cenário que pode acontecer. Tá, beleza. O pior cenário é esse. Você está preparada para lidar com isso? Tô. Então vai embora. Entendeu? Assim, mete a bala e vai para frente. Porque se acontecer aquilo, você já sabe, você já está preparada. E eu comecei a preparar minha mente para o pior. O que podia acontecer, não pensando no pior, mas se acontecesse aquilo, eu daria conta, porque eu estava preparada, eu comecei a fortalecer a minha mente. Naquela época, eu não tinha os óleos essenciais. Né? Hoje, nós temos os óleos essenciais que ajudam a gente. E como ajudam? E como ajudam? Como ele tem melhorado e como ele tem me ajudado. Né? Mas esse livro, ele mudou a minha perspectiva de vida. Os meus problemas de uma outra forma. E fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença. E eu amo esse livro do Robert Chiniachini. Problemas? Oba! Para pensar. Se não tivesse problemas no mundo, se todas as pessoas tivessem uma saúde 100%, né? Se todo mundo tivesse dinheiro à vontade, se as pessoas não tivessem problemas emocionais, se elas tivessem
tudo que elas usassem não fizesse mal à saúde delas, o que a gente estaria fazendo aqui com os óleos essenciais? Nada, nada. Gente, problema, ele surge na nossa vida para que sejam resolvidos. E quem consegue resolver mais problemas são as pessoas que têm mais crescimento pessoal, porque você só cresce no período de problema, que você passa por um problema, e você, usando o seu conhecimento para ajudar outras pessoas, é onde você vai conseguir o sucesso. Então, quando tem um problema, oba! Vocês já devem ter tido contato com empresas que tem um gerente que é o cara mais medroso do mundo, que quando fala de alguém que vai ter um problema, o cara foge, ele não resolve, achando que isso vai resolver. Call center, a gente ouve muito isso, né? Eu fico injuriada quando eu ligo para o call center e falo assim, não, mas você não vai resolver meu problema, mas eu quero falar com o seu gerente. O gerente, eu duvido que ele queira falar com a pessoa, porque ele morre de medo de problema. Eu já trabalhei em empresas, né? Nesse período, que nós saímos desse primeiro problema nosso, eu comecei a trabalhar com consultoria de empresas, né? Eu comecei a usar aquilo que eu tinha aprendido no multinível para trabalhar como consultoria de empresas, e eu cheguei a ser gerente, né? Diretora de uma escola de idiomas, eu consegui mudar completamente a escola, foi assim um orgulho para mim, aquela coisa de pegar um negócio que não estava meio, né, bambos das pernas, meio falido, e eu consegui levar adiante. Foi uma realização pessoal enorme para mim naquele momento, que eu falei, cara, de mãe, de casa e tal, e eu encontrei uma pessoa, o multinível me deu isso para que as pessoas acreditassem no meu potencial, e eu consegui fazer isso. Então, eu achava muito engraçado, porque quando eu trabalhava como consultora dessa marca de idiomas, os chefes, os donos, né, os gerentes, eles tinham uma sala com vidro que eles viam o cliente, mas o cliente não viam eles, porque eles morriam de medo deles saberem que eles estavam lá, que eles tinham medo de resolver problema, tá? E o que acontece comigo? A minha sala era aberta, era a primeira sala de frente onde todo mundo entrava e falava comigo. Eles achavam aquilo incrível, mas o que aconteceu? Eu consegui resolver muitos problemas e, consequentemente, eu consegui ajudar a empresa. A empresa cresceu para caramba. Chegou no momento que meu marido falou para mim, né? A gente já estava trabalhando na empresa, que a gente trabalhava antes de ter essa segunda queda, né? A empresa que acabou, ele virou para mim e falou assim, você tem duas opções, ou você vem trabalhar comigo para a gente poder, porque eu já não estou dando conta mais para a gente crescer o nosso negócio, ou eu vou contratar uma secretária para pagar o que você ganha, né? Eu fui, né? Quando a gente cresceu, foi aí que a gente cresceu, conseguimos desenvolver e tal, e o resto, né, são histórias. A gente conseguiu desenvolver. Mas o que aconteceu na vida? Eu resolvia problemas. Eu não tenho medo. Quem é da minha equipe sabe disso. Quantas vezes a gente passou por problemas que eu falo assim, gente, manda para mim, porque eu vou resolver. Líder precisa aprender a resolver problemas. Problemas têm que ser resolvidos. Esses dois livros foram fundamentais para o meu crescimento pessoal. Fundamentais. Fizeram muita diferença. Então, leiam, gente, aproveitem, tem tanto livro gratuito, tem tanta coisa na internet boa, tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. E é exatamente que essa figura aqui fala, né? Você está cego, né? Está sem luz, o livro vai te trazer luz e você vai iluminar o caminho das pessoas depois, tá bom? Estou querendo saber o que está no meu difusor. On Guard, qual outro óleo que nunca falta? O orégano e o rosemary. São os 3 óleos que estão aqui hoje. Cada dia eu ponho um cheirinho diferente, mas hoje são esses que estão aqui, tá? E outra coisa que eu sempre fiz na minha vida, eu sou visual, tá? Eu sou extremamente visual. Então, no primeiro momento, naquele que a gente estava assim lascado, que a gente não tinha nem lugar direito para morar, eu peguei uma caixa de papelão, eu abri, forrei com uns envelopes de papel pardo que eu tinha lá em casa e fiz um quadro de aviso para mim. E eu fui colando várias coisas lá que pudessem me trazer ânimo, para que eu pudesse, todos os dias, olhar aquilo ali e alimentar minha alma. Então, eu gosto muito dessas... eu tenho várias, gente, eu faço coleção disso, tá? Eu tenho uma pasta no meu computador só de ideias e de motivação. Eu adoro coisas para motivar. Tem uma que eu queria fazer para você. Eu separei essa aqui para a gente conversar rapidinho, né? Não sei quanto tempo eu tenho. Eu passei para... Nem perguntei nem quanto tempo eu tinha, só estou falando. Se deixar, eu vou, hein? Deixa eu ver aqui quantas horas. Deixa eu só me ver aqui. Não, já estou quase acabando. Fiquem tranquilos, vocês vão se livrar de mim. Fiquem tranquilos.
Eu queria pensar para vocês, ó. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram. Mas antes de perguntar isso para a pessoa, pergunta para você. Você está disposto a desistir das coisas que te fazem dar trabalho? Olha, lidar dá trabalho. Adoro essa frase aqui, ó. Eu nunca conheci um pessimista bem-sucedido. Porque hoje, gente para que tentar levar a gente para o buraco, né? O pessimista é a pessoa mais difícil de você lidar. Sabe por quê? Ele tem uma energia tão negativa para as coisas dar errado, sabe para quê? Para ele dizer para você, não falei? Eu não te disse, eu sabia. Ele quer ter razão. Ele não quer que as coisas melhorem. Ele quer ter o tempo inteiro dizendo para você que não vai dar certo, para você poder acreditar nisso, tá? Então, é muito engraçado o que o pessimista faz. Outra coisa, somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que nós pensamos e sentimos. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa e o que a gente está colocando na nossa cabeça. Cuidado com o que as pessoas colocam no teu ouvido, porque isso vai para o teu coração, isso vai para o teu corpo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Eu amo essa frase aqui, ó. Essa aqui também fui eu que fiz, né? Apenas uma gota de óleo pode mudar a vida de alguém para sempre. A foto, eu não peguei a frase, né? A frase não é minha, mas a foto é. Eu peguei essa foto e fiz. Da nossa equipe, Eu Sou Essencial. Eu amo esse nome, né? Copiei da Cris Pessim, né? As essenciais eu copiei para Eu Sou Essencial, porque você tem que entender que você é essencial. Cada pessoa é essencial. E você tem que ter autoestima para pensar nisso. Então, eu amo esse nome. Eu Sou Essencial. Outro, seu futuro é tão brilhante quanto a tua fé. Esse aqui também foi eu que montei, né? De uma frase que não é minha, claro, né? Mas eu gostei muito. E eu amei essa aqui, ó. Se você quiser construir um navio, não junte pessoas para coletar madeira. Não dê a elas tarefas de trabalho. Em vez disso, ensine-as a desejar a imensidão do mar. Se você quer trazer alguém para a Doterra, não traga ela com esse papo de que você vai trabalhar e que não sei o quê. Gente, não anima ninguém, mas vende para ela o futuro. Né? Vende para ela a liberdade, vende para ela poder ser eterna para a família dela, ela construir algo que vai ficar para sempre na vida das pessoas. Vende para ela a ideia de que ela está transformando vidas, que ela está empoderando pessoas. Ela vai vir não pelo dinheiro, muitas vezes, mas ela vem pela causa. Né? Ela vem para fazer diferença no mundo, para se tornar uma pessoa que faz diferença no mundo. Então, isso faz a diferença. Tá? Agora, não adianta ter fé, porque a fé sem obras ela é morta. Esse papo que eu vou estudar o tempo inteiro e não coloco em prática, gente, ó, por fora isso. Você pode se preparar, ter as suas metas, ouvir a música, ter as frases, ter tudo, mas se não colocar o bloco na rua, não adianta. A fé sem obras ela é morta. E o sucesso ama velocidade. É mais fácil você fazer multinível com velocidade do que devagar. Porque quando você faz com velocidade, você vai se alimentando do teu ânimo e a coisa vai acontecendo num ritmo muito alto. Quando você faz devagar, você mesmo se desanima. Você se torna a sua verdadeira pedra de tropeço. Então, o sucesso, ele ama a velocidade. As coisas precisam ser rápidas, mas precisam ter estrutura, né? E fazer a coisa da maneira certa. Agora, eu quero mudar o mundo, eu quero ter sucesso. Cara, a única coisa que você pode trabalhar é em você. Começa a trabalhar o seu sucesso. Isso aqui é do manual da Doterra. Simplicidade. A Doterra tem tudo. Cara, eu fico enlouquecida quando eu vejo as pessoas pedindo em grupos preço de produto, aonde tem não sei o quê. Sabe o que isso mostra? Que você não está nem aí para o teu negócio. Me perdoe, gente, falar isso para vocês. Me perdoe. Tá? O pessoal que faz os cursos comigo, né, o Decole, o Treine, eu sou mais direta, né? Eu não estou muito acostumada a me ver assim. Mas, assim, tem coisa que tenha dó. Tenha dó. Uma pessoa que tem um mês de negócio, ela não saber aonde tem nada,
é porque ela não teve interesse. Se ela é uma cliente, tudo bem. Está tudo certo, a gente aceita, né? O cliente não tem interesse. Agora, você me dizer que você quer chegar a diamante e não sabe nem onde fica uma tabela de preço e pedir isso, é você achar que todo mundo toa e só você tem compromisso. Gente, não dá, não dá. Tenha santa paciência, não tenha condição do negócio. A gente precisa aprender que tem coisa que você não pergunta. Tem coisa que não adianta você perguntar. A pessoa que está começando, beleza. Quem já está há um tempo não saber, não ter lido os manuais da Terra, não saber onde tem, perguntar de tudo. Gente, cada vez que você entra no site, tenha isso como compromisso de trabalho. Você vai ver um manual novo, você vai ver um e-book novo, alguma coisa nova, está tudo ali. Sabe, fica parecendo o seguinte, a doTERRA, quando você quer esconder uma coisa, deixa na cara da pessoa, porque a pessoa não vê. É inacreditável. Tem coisas assim que de verdade não entram na minha cabeça. Você fazer esse tipo de colocação. Não entra na minha cabeça. Vocês já leram? Não precisa me responder, eu não quero constranger ninguém. Mas, gente, tem gente que nunca entrou lá para saber como é o sistema de trabalho do Terra. Gente, está tudo pronto. Esse era o sonho de consumo de todos nós que trabalhamos com multinível há muito tempo, é você ter um sistema de trabalho que funciona. Não é um negócio que foi criado por alguém que estudou a respeito, não, foi por quem fez. É quem fez. Aquilo é um manual de quem fez, de quem sabe onde dá sucesso ou resultado. Simplesmente a pessoa que mais ganha dinheiro na doTERRA no mundo, que deixou de bandeja, de graça, você não precisa nem comprar. Você pode entrar lá e baixar. Então, assim, eu não tenho dinheiro para comprar o Classroom Box, para vir impresso. Não tem desculpa. Ele está lá, online, liberado para você. No site aberto. Mas eu não sei a senha do meu escritório virtual. Não tem desculpa. Ele está no site aberto. Então, assim, não tem porquê a pessoa achar que ela vai ter sucesso se ela não faz o básico. Então, o sucesso começa com você. Você precisa ter um checklist que está pronto, isso aqui é material da doTERRA, para você poder começar. Aí eu quero chegar a diamante. Cara, é no básico, eu sei isso tudo, tá? Estudei, entro lá, vejo, estudo, estou sempre me preocupando em fazer. Está ali, está aqui pronto, pronto. Você quer o sucesso? Está aqui, prontinho para você. Não tem desculpa de chegar, tá? Só seguir o plano, né? Segue o plano que a coisa vai. E a reflexão final, né, que eu queria deixar com vocês. A única coisa que te separa do topo é o tempo. É a única coisa, tá? Se você continua e não desiste, você vai chegar no topo. Porque todos nós somos mais fortes do que nós pensamos que somos. Todos nós. Todos nós precisamos aumentar a nossa autoestima. Todos nós precisamos dizer o tempo todo que nós somos capazes. Porque nós fomos criados para achar que nós não somos, que a gente não consegue. Conseguimos, sim. Se uma pessoa conseguiu, qualquer pessoa consegue. Eu adoro aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não se limite pelo que as pessoas dizem de você. E cuidado com as pessoas que você acha que são seus amigos. Porque amigo é amigo quando você está bem, tá? Porque a gente pensa que amigo é bom quando a gente está mal, que o amigo fica com a gente, não. Amigo é aquele que suporta o teu sucesso. Que quando você cresce mais do que ele, quando você consegue ter mais resultado, que você se desenvolve mais, e a pessoa ainda assim ela é seu amiga, porque ela não tem vergonha e não tem medo de você. Cuidado com as pessoas que ficam tentando puxar o teu tapete o tempo inteiro. O tempo inteiro. A hora que as pessoas entenderem que eles têm que lutar contra eles mesmos, que sempre vai ter alguém melhor do que ele desencana. Aí ele para com essa competição absurda de querer ser melhor do que ninguém. Gente, tenha dó. Todo mundo vai ser enterrado do mesmo jeito. Se o caixão é mais rico, mais pobre, vai para a terra do mesmo jeito, vai ser cremado. E caixão não tem gaveta. Então, vai ser tudo do mesmo jeito. Então, para de besteira. Sabe? Tenha que pensar em você, se você se vencer.
Algumas pessoas devem pensar, nossa, como é que é na tua equipe? Você já tem presencial Diamond? Pergunta para o LR como é que foi quando eu soube que... Cara, foi muito, a gente vibrou muito. A Doterra é uma empresa tão diferente, que você vibra pelo seu líder que está crescendo. Tem empresas que, quando a pessoa sabe que o líder vai crescer, ele para de trabalhar para poder não deixar o líder crescer. Gente, que coisa mesquinha, a Doterra não tem isso. A gente, de verdade, vibra pelo sucesso do outro. Vibra. A gente, sabe, aquela coisa de você entender que você tem o teu caminho, que você tem que ter a tua autoestima, mas que você vai fazer o teu momento. Você vai fazer o teu momento. Então, assim, não se compara. Não se compara. Eu sei que muitas pessoas ficam tristes porque elas veem o crescimento do outro e ela não vê, você chegou a diamante. Vocês já viram quanto perrengue que eu já passei? Vocês queriam passar os perrengues que eu passei? Vou dizer para vocês, tá? Não foi fácil, não. Mas não foi mesmo. Foi muito difícil. E quando foi na segunda vez, então, que eu vi todo aquele déjà vu de tudo que eu já tinha passado e o medo de passar tudo aquilo novamente. Mas se não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. E olha como que o Senhor é bondoso. Olhando para trás, a gente consegue enxergar tudo o que aconteceu de transformação na minha vida. Então, hoje eu queria terminar com algumas perguntinhas para vocês, né? Por que nos elevamos? O que faz você tentar ser melhor, você se elevar? Por que você busca crescimento? Por que eu busco o crescimento? Qual o seu motivo para você poder crescer? Né? O que te motiva? Cada pessoa tem um tipo de motivação diferente. Qual é a sua motivação? Tá? E que vidas você pode fazer a diferença hoje? Quantas pessoas você pode abençoar na sua vida, na sua trajetória? Imagina a Chanté, se ela tivesse, que tem todos os motivos, gente. Vocês sabem da história, o Matt já contou, o irmão dela se suicidou, ela estava em casa, ela era adolescente. Vocês imaginam como que isso foi na cabeça dela. Mas ela transformou aquilo em algo que fez a diferença na vida de tantas pessoas. Se você está aqui hoje, é graças a ela. Que conseguiu transformar algo tão negativo em algo que pudesse impulsionar a vida de pessoas. E você tem que se perguntar agora, quantas pessoas você pode abençoar hoje? Quantas pessoas você pode fazer o seu melhor para que essas pessoas possam ser abençoadas? Eu falei, né, na convenção da Doterra, aqui no Brasil, eu falei, eu sei como é triste você saber que você tem um potencial e que você não consegue colocar esse potencial para frente. Quantas vezes eu me senti castigada por coisa que eu não tinha feito? E eu me sentia mal porque eu falava, eu tenho tanto potencial. E por que isso não está acontecendo? Porque não era o momento. Os óleos essenciais me ensinaram a perdoar, eu precisava disso, né? Me ensinaram a entender que eu posso errar, que as pessoas podem errar comigo e que está bem, está tudo certo, que é assim mesmo que a vida acontece e que eu posso me transformar e transformar a vida de pessoas. Hoje eu sei que tudo que eu passei na minha vida foi para que eu pudesse um dia estar aqui contando para vocês e dizendo, existe luz no fim do túnel. Se você hoje está passando por problemas financeiros, problemas emocionais, se você não está acreditando em você, acredite. Que essa aqui que está te falando já passou por isso. E eu sei que existe luz no fim do túnel. Nós podemos vencer, mas isso vai depender de você colocar um fósforo, de você riscar um fósforo, para que você possa acender essa fogueira. Eu não posso fazer isso por vocês. Não posso. Mas você pode. Você tem toda a capacidade para isso. Se olha no espelho e diz para você todos os dias, eu posso, eu consigo, eu vou conseguir e eu vou fazer a diferença na vida de pessoas. Gente, eu queria muito agradecer a vocês, tá? Por vocês estarem aqui comigo.
Agradecer muito ao meu marido, que foi sempre a pessoa que... vocês, às vezes, né, não veem muito o Alcir é uma pessoa que ele fica mais nos bastidores, mas eu brinco com isso, eu falo que meu marido é a pessoa mais inteligente que eu conheço, mas é verdade, né? Eu acredito piamente nisso. Ele tem umas sacadas, assim, quem convive com ele mais de perto, né? O Guilherme, esses dias, o menino que trabalha com a gente, ele é da nossa equipe e ele trabalha com a gente nas redes sociais, né? Ele falou assim, gente, Alcir é muito inteligente. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. Ele aguenta o meu mau humor, né? Nem todo dia eu estou bem, não é fácil, ele aguenta o meu mau humor. Ele é a minha cara metade, a pessoa... Eu sou muito privilegiada, porque eu tenho uma família realmente linda, eu amo a minha família, eu amo meu marido, eu encontrei a pessoa que não atrapalha o meu crescimento. Ele nunca atrapalhou o meu crescimento, a minha vontade de estudar, ele sempre impulsionou para que eu pudesse atingir o meu potencial, e só é possível por causa disso. Então, assim, vocês precisam ver ele fala com o coração, né? Ele é aquela pessoa que, quem já teve a oportunidade de ver um treinamento dele sabe do que eu estou falando. Ele fala com o coração. Vocês me veem e não veem ele, mas eu não sou o que eu sou hoje se não fosse por ele. Então, eu queria muito agradecer ele por tudo que ele faz por mim, e principalmente, né, para ele embarcar nos meus sonhos, porque eu faço umas maluquices e ele vai lá e embarca comigo, né, umas viagens, viajar o mês inteiro, fazer uns negócios doidos, ele embarca comigo, e eu amo de verdade esse trabalho que eu faço, né? Então, eu queria muito agradecer a todos os líderes que estão aqui, porque, assim, eu tenho uma admiração muito grande por vocês, gente. Gratidão por tudo que vocês fazem na minha vida. Vocês me influenciam muito e são um exemplo para mim, tá bom? Muito obrigada.